galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, tricolores, hoje é o dia. Hoje temos o duelo de tricolores, o primeiro jogo, o jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil de 2021. São Paulo e Fortaleza, ou Fortaleza e São Paulo. Esses times que já se enfrentaram na temporada passada pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. São Paulo levou a melhor, mas foram dois grandes jogos, jogos muito parelhos, muito equilibrados, e o São Paulo sofrido daquele jeito de infartar muita gente, conseguiu passar nos pênaltis. E novamente, uma temporada depois, porém agora nas quartas de finais, os tricolores se enfrentam, duelam e buscam a classificação, e a expectativa logo de cara para esse duelo é de um jogo muito equilibrado e muito complicado. O Fortaleza que faz uma campanha até superior à da temporada passada. O Fortaleza realmente vem surpreendendo muita gente. O Vojvoda está muito falado, porque desde que chega no Fortaleza é algo espetacular o que ele faz com o Fortaleza. É o terceiro colocado do brasileiro e vem muito forte para esse confronto contra o nosso tricolor, né? O São Paulo. E com certeza hoje é mais difícil enfrentar o Fortaleza do que times considerados grandes, né? Times de um nível de investimento maior, de mais capacidade de grana, enfim, que tem jogadores superiores tecnicamente, mas o Fortaleza está no encaixe que é muito complicado ganhar do Fortaleza. Inclusive o Fortaleza que ganhou já no Campeonato Brasileiro dos três grandes de São Paulo, com exceção do Santos, que ele empatou e que perde um pênalti ali no final do jogo e foi muito superior ao Santos. Então o Fortaleza ele foi superior aos quatro times grandes de São Paulo e ganhou do próprio São Paulo no Brasileiro. Isso é só uma palhinha do que a gente vai ver aqui daqui a pouco, das informações que eu vou trazer aqui pra gente discutir, pra gente trazer o panorama do que nos espera este confronto. Beleza? Vamos lá, sem mais delongas, vamos falar do jogo. Vamos trazer aqui os dados, informações, retrospecto, provável escalação, o que esperar e por aí vai. Tranquilo? Colocando aqui na tela o campo em números. Então, para quem não sabe, o campo em números a gente traz informações do duelo aqui. Qual o momento desses times, o histórico desses times, para a gente poder discutir com um pouco mais de propriedade, poder discutir com informações, com embasamento e não simplesmente por achismo. Tranquilo? Então, desde 2019, quando o Fortaleza retorna à Série A, a gente tem 4 vitórias do São Paulo, 2 empates e 1 vitória do Fortaleza. Gols marcados, então, nesses confrontos, São Paulo fez 12 gols e o Fortaleza 9. Portanto, não é uma diferença muito grande, é equilibrado mesmo. E no confronto, Crespo versus Vojvoda. Sim, 2 vitórias a favor do Vojvoda, que, repito, faz um trabalho espetacular no Fortaleza. E segundo as casas de apostas, né, coloca aqui um leve favoritismo para o São Paulo. Está pagando 2,05 para quem apostar no São Paulo, 3,20 para quem apostar no empate e 3,80 para quem apostar no Fortaleza. Acredito que aqui esse favoritismo a favor do São Paulo tenha mais relação, seja mais justificado pelo fator campo, né? Por ser um jogo no Morumbi, pelo fato de São Paulo mandar o jogo e talvez pelo peso do clube, de investimento, de potencial de jogadores. Porém, se a gente for analisar pelo momento, acredito que o Fortaleza hoje é superior, o brasileiro mostra isso, tem sido superior ao tricolor do Morumbi, infelizmente, né? A verdade tem que ser dita. Porém, é um jogo de mata-mata, começa tudo 0 a 0 e tudo pode acontecer. O São Paulo tem potencial, muita qualidade de jogadores para passar pelo Fortaleza, bem como o Fortaleza também, pelo que vem jogando, pode tranquilamente passar pelo São Paulo. Então, o que a gente vê aqui novamente, né, só corroborando com o que temos falado, muito equilíbrio para esse jogo. E uma curiosidade, né, uma informação importante aqui: nenhum jogo desde 2019, nenhum desses 7 jogos, desses 7 confrontos, teve mais que um gol de diferença a favor de um ou de outro. Não teve mais que um gol de diferença. Isso só mostra, mais uma vez, o equilíbrio, a dificuldade que temos de prever o que vai acontecer nesse jogo de verdade, quem passa, quem fica. Beleza? Vamos trazer aqui mais informações. Então, como tem sido São Paulo e Fortaleza nos últimos jogos? O São Paulo até que deu uma recuperada, né? O São Paulo vinha muito mal, principalmente no brasileiro, então ele conseguiu se estabilizar, né? Tem uma constância até maior. São Paulo vinha muito mal, vinha até brigando ali pelo Z4, né? Para sair do Z4, para sair daquela zona ali desconfortável. E nos últimos jogos ele conseguiu respirar um pouco melhor, ele conseguiu ter mais tranquilidade. Então o São Paulo ganhou do Atlético Paranaense fora, foi uma vitória muito importante, uma mudança ali de chave, né? Porque ganhar lá é muito difícil. Depois o São Paulo empata contra o Palmeiras em casa, ainda, já pela Libertadores, né? O primeiro jogo de ida pela Libertadores, que a gente acabou infelizmente sendo eliminado. Depois disso, São Paulo ganha do Grêmio de 2-1 em casa e na volta contra o Palmeiras na Libertadores toma um 3-0, uma pancada de 3-0, que realmente foi muito pesada essa derrota, mas já retoma contra o Sport fora de casa, ganha de 1-0. Esse jogo que foi muito fraco, não sei se teve interferência
com a eliminação contra o Palmeiras, enfim, mas o jogo foi muito ruim, porém ganhou, ok? E o Fortaleza perdeu do Ceará por 3-1. Eu assisti esse jogo, o Fortaleza começou muito bem, depois deu um apagão e em 2 lances ali fortuitos o Ceará acabou ganhando o jogo, ok? Depois ele ganha do CRB, jogo da volta da Copa do Brasil, ele que já tinha ganhado o primeiro jogo da ida, e ganha do Palmeiras. Esse jogo foi muito emblemático. Ele ganhou do Palmeiras no Allianz Parque. Como eu falei, o Fortaleza ganhou de 3 grandes, com exceção só do Santos. E o Fortaleza nesse jogo foi emblemático porque o Fortaleza ficou com um jogador a menos durante muita parte do segundo tempo. E mesmo assim ele ganha o jogo. Ele conseguiu ganhar o jogo do Palmeiras muito bem, óbvio, com a potência do Palmeiras, jogando muito bem como o Palmeiras vinha jogando. Ele consegue essa vitória. Beleza? Depois ele enfrenta o Santos, né? 2 clássicos não, né? 2 times fortes de São Paulo seguidos. Ele enfrenta o Santos e empata em 1-1, repito, perdeu um pênalti ali já no final do jogo. E contra o Juventude novamente fora de casa, ele empata em 1-1 e novamente perde um pênalti. Aí sim perde um pênalti no final do jogo. Uma curiosidade aqui, talvez para esse confronto, né, para acalmar o tricolor do Morumbi, né, a gente, e desesperar um pouco o tricolor de Fortaleza, o Leão, em relação a pênaltis. O Fortaleza, de 4 pênaltis que ele teve a seu favor no Brasileiro, ele converteu somente 1. Ele só converteu um pênalti. E no confronto do ano passado pelas oitavas de finais, o São Paulo passa nos pênaltis. Então é um panorama negativo para o Fortaleza. Então o torcedor do Fortaleza, certamente, se for para a decisão de pênaltis, aquilo ali vai pesar no psicológico. Tanto do torcedor quanto dos jogadores, evidentemente. Esse é um fator que não dá para excluir, não dá para evitar que aconteça. É igual tabu, infelizmente. Essa é a verdade, isso acaba pesando, mas óbvio que não quer dizer nada. A gente não decide nada por antecipação. Tranquilo? Então, aqui a gente vê um São Paulo em recuperação e o Fortaleza mantendo a sua constância, né? O Fortaleza que vem no Brasileiro muito bem desde o início. Então, é um time que ainda não demonstrou nenhuma oscilação, nenhuma queda. Vem muito constante, um time complicadíssimo de ser batido. Beleza? Vamos falar aqui um pouquinho sobre prováveis escalações, mas eu sempre bato nessa tecla aqui. É muito difícil prever escalações do Crespo, porque o Crespo ele muda o São Paulo a cada jogo. Então qualquer previsão que a gente trouxer aqui, né, vamos trazer inclusive a que saiu no Globo Esporte, é algo só, como o próprio nome diz, provável mesmo, é algo só que a gente tem acompanhado, mas não dá para ter certeza, tranquilo? Então São Paulo entra, o provável que a gente tem é Thiago Volpi no gol, Bruno Alves e Miranda na zaga, e daí Léo Pelé na esquerda, Daniel Alves na direita, e o meio de campo, né, os 3 volantes, Luan, Isiro e Nestor. Nestor faz um papel muito interessante, né? Apesar de eu falar que volante, é um volante que chega muito bem para armar. No meio de campo, Gabriel Sara, e no ataque Rigoni e Pablo. Lembrando que o São Paulo tem à disposição finalmente Éder e Luciano, além do Benítez, né, que eu esqueci de mencionar. Então tem esses 3 caras que voltam de lesão à disposição, né, pelo menos ali no banco de reservas. E óbvio, né, a expectativa não é só no retorno deles, é deles não se lesionarem novamente, porque os caras não conseguem ter sequência, nenhum deles. E não tem o Arboleda, né? Inclusive, que foi um dos motivos do Crespo ter externado a crítica ao refis de São Paulo, né? A infraestrutura ruim. Então, não tem, claro, não foi só o Arboleda, foi a sequência, porém a gota d'água foi a lesão do Arboleda. E existe a possibilidade também do Bruno Alves não jogar, né, dele ser sacado, e o Reinaldo entrar na lateral e lá o Pelé virar zagueiro. Então não entraria Bruno Alves e a dupla de zaga de São Paulo seria Miranda e Léo Pelé. Tranquilo? E o Fortaleza, vamos falar o que nos aguarda desse Fortaleza. Provável escalação que a gente tem no Globo Esporte é Boeck, Tite, Jackson e Tinga. Lembrando que o Benevenuto, um bom jogador que vem muito bem no Fortaleza, não pode jogar porque já atuou pelo Botafogo. Então é um desfalque importante para o Fortaleza e um ponto que é favorável, é positivo ao São Paulo aí de um grande desfalque do Fortaleza. E aí, volante, Felipe e Ederson. E a gente tem do meio ali pro ataque Lucas Crispim, Matheus Vargas, Iago Pikachu. E no ataque Robson e David. Então é um time muito perigoso, sobretudo ofensivamente. Jogadores que vêm jogando muita bola, como o Ederson, como o Crispim, como o Pikachu, David, Robson. O David, inclusive, maldito, gosta de fazer gol com o São Paulo. É impressionante. Então, que não seja dessa vez, né? Para o nosso bem, para a nosso favor, esse contexto. Bom, galera, então, é mais ou menos o que a gente traz aqui, né? As informações que a gente trouxe aqui, é justamente para dizer que é um confronto dificílimo. Só para se ter uma ideia, como eu já mencionei aqui, o Fortaleza é o 3º colocado no Brasileiro e o São Paulo é só o 12º. Mas tem uma outra questão importante. O Fortaleza fez 27 gols no Brasileiro até aqui. 27 gols. O São Paulo fez 14. O São Paulo fez praticamente metade dos gols marcados pelo Fortaleza. Metade dos gols marcados. Então,
são números que não podem ser desprezados, são números muito importantes e muito favoráveis ao Fortaleza. É claro que dentro do contexto de mata-mata, isso não é algo que vai decidir. O que vai decidir é o que vai acontecer em campo, evidentemente. Eu repito, ninguém é mãe de Ná, ninguém tem bola de cristal, porém isso é um panorama do desempenho que vem tendo esses times no Brasileiro até aqui. Então o Fortaleza é um time muito perigoso, muito agressivo ofensivamente. Como por exemplo, no confronto que já teve entre São Paulo e Fortaleza no Brasileiro, o Fortaleza foi muito superior no jogo. O Fortaleza ele tem um estilo de jogo, de certa forma, parecido com o Palmeiras. Ele toma a bola e sai em transição muito rápida, com David, com Robson, com Lucas Crispim, com Pikachu. A transição dele é feita de forma muito rápida e contundente. Então se bobear, e já foi assim no Morumbi, o Fortaleza já foi muito bem nesses aspectos, tomando a bola e saindo em velocidade, e ele criou 3 ou 4 grandes chances reais de gols contra o São Paulo no Morumbi nesse jogo, pela 12ª rodada do Brasileiro, em que o Fortaleza ganhou. Então é de fato um confronto muito difícil. O nosso tricolor, o tricolor do Morumbi, vai ter que fazer um jogo muito superior ao que fez contra o Sport e o Palmeiras. Então é um desafio para o São Paulo. É um desafio porque não basta jogar como vem jogando nos últimos jogos. Não basta. Tem que fazer mais, porque o Fortaleza está fazendo mais e só isso não vai ser suficiente para passar por esse Fortaleza. Repito, o ano passado já foi difícil. Desculpa, a temporada passada já foi difícil. E o Fortaleza, numa condição, eu diria, de jogo, o Fortaleza que é melhor do que o Fortaleza do ano passado. Claro que ano passado o Fortaleza era do Ceni e o São Paulo era do Fernando Diniz. Então são técnicos diferentes dos dois times e os dois times com técnicos argentinos. Então além de tudo a gente tem um duelo aí argentino, é outra realidade, mas é um grande jogo, a expectativa está muito alta. Creio que para as duas torcidas, principalmente eu diria para a torcida do Fortaleza. Fortaleza faz 20 anos, fazia 20 anos, que ele não chegava às quartas de finais da Copa do Brasil. Então eu creio que pro torcedor do Fortaleza, que já sofreu tanto, já chegou à Série C, subiu para a Série B, subiu para a Série A, hoje está em terceiro no Brasileiro e nas quartas de finais da Copa do Brasil, é uma expectativa enorme, porque é uma condição que o time não está acostumado. É uma condição pro nível do Fortaleza, é uma condição que eu creio que deixa o torcedor extremamente feliz. Porque a gente tem que entender as realidades dos clubes, né? E o São Paulo novamente consegue chegar às quartas, ano passado chegou à semi e tem a oportunidade de passar para a semi. O São Paulo também que tem uma ambição com a Copa do Brasil muito grande, porque o São Paulo nunca venceu a Copa do Brasil. Então é um confronto que eu tenho certeza que os times vão entrar na sua capacidade máxima, tentando o possível e o impossível para passar de fase. Tranquilo, galera? Por hora é isso, são as informações que eu trago. Curtam, compartilhe, comente, espero que vocês tenham gostado e vamos pro jogo, vamos ver o que acontece. E vai o tricolor, mas o tricolor do Morumbi, evidentemente. Tranquilo? Falou!